Olá, eu sou o Thales Vieira, esse é o Academia Nerd e hoje nós estamos aqui na UEMS Campo Grande, no NUPEC, no Núcleo de Pesquisa de Histórias em Quadrinhos, para conversar com ele, ninguém mais, ninguém menos do que o professor doutor Nathaniel Gomes, para falar sobre o Capitão América no segundo Nerd Orientando. Beleza? Então, roda a vinheta! Nascido durante a Grande Depressão, Steve Rogers cresceu doente e frágil na cidade de Nova York. Apesar de suas limitações econômicas e físicas, trabalhou duro para se sustentar. Quando as filmagens jornalísticas sobre a Segunda Guerra Mundial chegaram aos Estados Unidos vindas da Europa, ele ficou horrorizado com as cenas dos nazistas dominando o continente e perseguindo aqueles que se opunham a eles. Decidido a alistar-se no exército, Rogers foi rejeitado devido às suas enfermidades físicas. Entre ouvindo os protestos do rapaz, o general Chester Phillips ofereceu-lhe uma vaga num experimento biológico ultra secreto, a Operação Renascimento. Determinado a colaborar com o esforço de guerra, Rogers impetuosamente aceitou a oferta. Após semanas de testes e treinamento, ele recebeu uma dose do soro do super soldado, ainda que em fase experimental, e foi exposto à radiação de baixa intensidade para ampliar a eficácia da fórmula. Rogers emergiu do tratamento com um corpo perfeito, seguindo um extensivo treinamento de combate e extremo condicionamento físico. Rogers foi incumbido de se tornar a arma do exército americano e a encarnação de luta da América. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no NUPEC, no Núcleo de Pesquisa de Histórias em Quadrinhos, aqui na UEMS, em Campo Grande, e mais uma vez com o professor doutor Nathaniel Gomes. E queria agradecer, professor, mais uma vez pela colaboração aí, pela parceria. E esse é o Nerd Orientando número 2, Capitão América, que é um personagem aí muito querido dessa nova geração. Veio com essa camisa? Foi por isso, sem querer, tá, pessoal, a gente combinou. E eu queria dar uma continuidade aí e começar a falar sobre a importância desse personagem para a nova geração. Que ele é um personagem que ele foi trazido de volta agora à tona, com toda essa fomentação aí do mercado, com quadrinhos, novos quadrinhos, várias adaptações, várias novas versões. E qual que é a importância desse personagem, né? Então eu queria perguntar, professor, mais uma vez obrigado. Eu queria perguntar para você, como começou o seu interesse nesse personagem tão especial, tão importante? Primeiro começou com os quadrinhos. Eu sempre fui fã de quadrinhos desde a minha infância e comecei a trabalhar, quando eu estava numa outra universidade, com um projeto de pesquisa sobre quadrinhos em sala de aula. Mas esse processo gerou algumas questões que eu não tinha pensado até então. Questões ideológicas, por exemplo, do Capitão América. Por exemplo, você pode imaginar que ele representa tudo que há na cultura norte-americana. Ele se veste com a bandeira norte-americana, ele é um soldado. Então a Marvel, de alguma forma, ela tem essa representação do lado militar, bélico, desse lado que é representado pelo soldado mesmo. É meio que a ideologia da editora é muito bem expressa ali. Se a gente pudesse definir de forma muito simplificada a política norte-americana, a gente poderia dizer que a Marvel é meio republicana. Então tem essa coisa mais do militar, de atacar pouco a política interna, coisa mais ideológica que fica muito evidente aqui nesse personagem, nesses quadrinhos, etc. Então, só para a gente ter ideia, o primeiro quadrinho do Capitão América é com ele socando o Adolf Hitler e chama atenção porque ele surge na época da Segunda Guerra Mundial. E quando ele surge, socando, antes dos Estados Unidos entrarem na guerra, socando o Hitler, o peso ideológico que isso tem, ninguém consegue derrotar o Hitler, mas vai o soldado norte-americano e consegue socá-lo. Aí há uma curiosidade, essa primeira história que traz o Capitão América socando Hitler na capa, tal, essa história não existe dentro dos quadrinhos, é só a capa.
Isso é uma sacada genial. Outra coisa que você me perguntou, Thales, é por que do gosto por esse personagem? Na verdade, ele é um personagem que está fora do seu tempo. Ele é um personagem dos anos 40, mas ele é descongelado nos anos 60, na sua primeira versão, no cinema em 2000 e Brau, e assim por diante. Mas seja qual for, ou ele está afastado 20 anos do seu tempo, ou 30 ou 70 anos, ele está fora do seu tempo. Então ele carrega uma certa ingenuidade. Nesse sentido, nós poderíamos dizer que ele é aquele personagem que vem de uma outra época, ele não consegue se adaptar ao seu tempo, ele tem que conhecer quase tudo de novo. No filme isso aparece com um monte de coisa que ele as pessoas nasceram, cresceram, convivendo, e ele não interagiu com isso. Então esse aspecto dele estar fora do seu tempo é que me chamou a atenção, apesar dessa certa ingenuidade, dessa ideologia, do escudo e do uniforme. E como personagem, ele é o escoteiro, né? É o escoteiro, ele é equivalente ao Superman nesse sentido, essa coisa meio escoteirão, ele né? tem essa coisa de bom moço, ele vem como um soldado para cumprir a missão, ele se atinge muito a regras, né? Ele tá lá para servir e proteger como um bom soldado. Então tem muitas partes ideológicas que acho que é carregado de sentido. Até nos anos 80, não sei se você lembra disso, tinha uma história que o Capitão América era candidato à presidência dos Estados Unidos. Ó! Então, o que isso carrega? É o soldado que vai virar presidente. É plano de carreira? Mais ou menos, deve ser isso. Então, na questão da ideologia, muitas vezes a gente usa a palavra ideologia no sentido de doutrina, às vezes, né? Sendo que a palavra em si, ideologia, significa a ciência que estuda as ideias, né? Isso. Mas a gente também percebe que isso é muito levado, na verdade, pela imposição de como o sujeito é interpelado, né? Pela transposição de suas ideias, como ele é afetado pelo outro, pelo mundo, e como ele é um resultado de consequências de inputs de tudo aquilo que ele viveu, de experiência, ele vai se tornando aquele tipo de indivíduo, né? E nessa questão ideológica, a gente percebe que o Capitão América, ele é de um outro tempo, mas ele é trazido. Qual o motivo que leva ele a ser trazido? Naquele primeiro momento, ele foi criado para combater a ideologia nazista, né? E agora ele é trazido contra o terrorismo, né? Na verdade, na primeira versão dos anos 40, ele luta contra o nazismo. Ele é retomado lá nos anos 50, mas essa história não é oficial, não tem continuidade depois. Mas ele é retomado mesmo nos anos 60, quando a Marvel assume essa nomenclatura, lá com Stan Lee e companhia. E aí o grande inimigo do Capitão América é a União Soviética, é o comunismo, é o socialismo. Na versão lá do universo Ultimate, uma versão mais adulta da Marvel, já é o terrorismo. E aí, ao invés de você lidar com um terrorista tradicional, você usa um alienígena, porque aí você não mexe com nação alguma. Porque daí você não declara uma certa guerra, né? Não é o islâmico, não é o russo, não é o nazista, o alemão, é o alienígena. Então, um alienígena. Um personagem genérico, né? E é legal isso aqui, ele é retrazido agora como um soldado mesmo, como um agente de campo, e naquela época ele era um soldado de base ali, né? E aí agora ele é trazido como um agente, como se fosse um CIA, sim. E isso é também outra questão, Thales, que é importante você pensar que ele é um soldado, mas inicialmente ele queria servir ao seu país, é raquítico, passa com uma experiência que nunca mais é repetida, ninguém consegue copiar o Capitão América, mas é esse sujeito raquítico que sonha em servir a nação que acaba virando o grande representante da nação para derrotar o inimigo, o nazismo e tudo mais. Mas é o sujeito que passa pelos experimentos. Voltando, ele é o soldado. Ele não vai questionar a ordem, ele vai cumprir tudo bonitinho. Dos quadrinhos para os filmes, a gente nota muitas mudanças, mas também muitas referências. Como você vê essas adaptações? Elas têm algum caráter de repetição, de ser mais genuíno, ou de seguir a linha do que era no começo, ou ele já tem que agora realmente partir para uma outra linha? Não tem jeito. Quando você transporta de um suporte para o outro, você coloca de uma mídia para outra, não dá para ser igual. Você imagina um Wolverine lá com o uniforme amarelo no cinema. É no mínimo risível.
Então, há essa necessidade de adaptação. O uniforme do Capitão América, ainda que seja bastante ingênuo, ele carrega essas coisas militares desde o primeiro filme, o Capitão América, o Último Vingador. Tem muito dessa coisa do uniforme militar, o capacete, etc., o que era impensável nos quadrinhos, exceto no universo Ultimate. Você comentou a questão da ideologia, Thales. Você deve notar que um dos quadrinhos mais polêmicos do Capitão América é desse universo Ultimate, que em uma determinada cena, não vou dar spoiler aqui, numa determinada cena, ele lutando contra um inimigo, ele aponta para o seu capacete, ele está todo ensanguentado, e diz que não vai se render nunca. Ele diz que aquele A é de América, e não de França, ou seja, a França se rendeu durante a Segunda Guerra, mas a América nunca vai se render, ele não vai fazer isso. Olha a questão ideológica aí tão forte. E a referência, né, porque os franceses perderam para os alemães muito fácil e renderam na Segunda Guerra, né? Não é tão fácil assim, mas enfim, de qualquer forma, como é que ele apresenta? Nós não nos rendemos, a França pode se render, mas a América vai até o fim, não desiste jamais. Você percebe que é o poder da ideologia de outra nação, de outro povo, É muito legal ver essa referência. A gente não tem um Capitão Brasil, a gente não com bandeira e tal, mas a gente tem um Capitão América que a gente usa, a gente gosta, e é verdade. E é verdade, né? Se fosse Capitão Brasil, teria que ser um índio, né? Alguma coisa meio assim. Que seria, mas seja como for, alguns grupos acham até cafona você usar a bandeira do Brasil. São os tempos que a gente vive, algumas pessoas têm essa noção, mas por outro lado, é super interessante você imaginar a coisa como é que é aceitável você usar o uniforme do Capitão América. Bom, professor, eu queria agradecer esse bate-papo que a gente fez aqui. Pessoal, eu queria muito mesmo agradecer o professor doutor Nathaniel por ter feito essa entrevista aqui com a gente, falado um pouco sobre esses personagens emblemáticos. Acabou de ganhar um presente aqui do Pop, mas não foi a gente que deu. Tô esperando, tá? Tá, a gente vai prometer uma outra coisa pra ele. E pessoal que estiver assistindo aí, muito obrigado aí pela participação, por ter assistido o vídeo até aqui. E fiquem ligados. E é isso aí, pessoal. Esse foi o programa de hoje do Nerd Orientando com o Nathaniel Gomes sobre o Capitão América. E eu quero estar oferecendo para vocês a oportunidade de concorrer a esses dois brindes maravilhosos que eu não sei se vocês conhecem. O Battle Scenes é um jogo, um card game de figuras ilustradas que você pode colecionar e pode jogar. E aqui tem o deck Luta pela Liberdade, que é o deck do Capitão América, e tem esse outro deck, o baralho do Luta pela Justiça, que é com o Homem de Ferro. E como é que nós vamos fazer para participar? É simples, você vai, nos dois casos, acessar facebook.com/academianerd e lá você vai curtir a página e lembra de clicar em seguir, beleza? O segundo passo, para quem quiser concorrer ao deck do Capitão América, você vai nesse vídeo, nos comentários, marcar 2 amigos. Exatamente, você vai recrutar 2 amiguinhos para participar desse sorteio nos comentários desse vídeo lá na página. E aí eu vou responder um número que você vai ser sorteado no dia 12 de março, beleza? E para o melhor comentário sobre esse vídeo, no dia 12 de março nós vamos fazer uma transmissão e vai levar o deck do Homem de Ferro, beleza? Então é isso aí, pessoal. Queria agradecer e insistir para vocês, curtem a página, seguem a gente lá na página do Academia Nerd, facebook.com/Academia Nerd. Para você que é nerd, em qualquer grau, gênero, categoria, level ou disciplina, não importa. Junte-se a nós por um mundo mais nerd.